Fala galera, meu nome é Rudala Pajés, estou aqui com Eduardo Rodrigues e Arthur Quintanilha. Nós somos aqui do Rio de Janeiro, mas agora vivemos aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. E aí a gente está aqui com esse podcast, toda semana vai ter aí um pouquinho sobre a realidade da vida aqui nos Estados Unidos. Como vocês viram no último podcast aí, a gente falou da nossa vida chegando aqui nos Estados Unidos. Como foi a nossa chegada, o que foi de trabalho e... Cara, vamos tocar um pouquinho mais nessa parte aí, que, pô, eu tenho uma experiência gigante de trabalhos aqui nos Estados Unidos, Dudu já tem uma outra visão, e o Arthur, que é um moleque que tá aqui há menos tempo, ele já tá começando a aprender um pouco sobre a realidade do que é trabalhar aqui nos Estados Unidos. Mas é isso aí, galera, vamos lá. Tô aqui, vamos começar com o Eduardo Rodrigues. Dudu, vamos falar um pouquinho aí de quando você chegou aqui, cara. Os tipos de trabalho que você teve e como foi até mesmo para você conseguir arrumar esses trabalhos. Então, galera, a parte mais difícil da minha vinda aqui envolveu o inglês, porque meu inglês era muito fraco. Quando meu inglês aprimorou, eu consegui o trabalho mais fácil. Os primeiros trabalhos feitos pós-estação de esqui que eu consegui foram todos com conexão com a minha ex-mulher, da família da minha ex-mulher, ou de algum amigo que eu estava treinando, resolvendo essa parte do meu inglês, quando o meu inglês ficou acessível para as pessoas me entenderem. E depois a gente pode falar até um pouquinho o que eu achei mais fácil, como eu achei mais fácil de aprender inglês. Que eu aprendi meu inglês, 95% do meu inglês foi a base de conversação. Por isso que eu aprendi a escrever e a gramática melhor de construção de frase depois de falar inglês até. Meu primeiro trabalho foi landscaping de uma empresa de um conhecido da minha ex-sogra. E lá eu não trabalhei por muito tempo, eu trabalhei uns 4 meses e nesses 4 meses eu fiz uma variedade de trabalhos dentro da própria empresa grande, de aprender até a cortar grama. Eu nunca tinha cortado grama na minha vida. Deixa eu tocar nessa parada aí só pra galera em casa entender um pouco, porque tu fala, pô, cortar grama, aí o brasileiro vai falar, pô, cara, cortar grama, tu não sabe cortar grama. É que aqui não é o simples, tu não tem um cortadorzinho de grama, aquele que tu empurra, ou cortador de mão, tu até tem. Mas o que ele tá falando aqui, galera, é aquele cortador de grama que você senta nele, aquele carrinho e, pô, são 2 alavanquinhas, não é o volantinho não, entendeu? Tipo, empurrou a direita para frente, ele vai para a esquerda. Empurrou a esquerda para frente, ele vai para a direita. É disso que você está falando, né? Exatamente. Até porque meu avô tinha uma casa de verão e eu cortei a grama lá algumas vezes, né? Mas cortar do jeito profissional aqui, né? Do jeito industrializado aqui, com a máquina feita para o corte de grama profissional, é muito diferente, né? Até você ajustar, saber o tamanho de grama que você quer, porque às vezes você vai num trabalho com o cliente pedindo para você cortar grama e você tem que fazer a tua judgment call na hora. Com certeza, Você acha que o nível tá bom, você chega na grama e começa a cortar e o nível tá muito alto e você tem que abaixar, ou o nível ficou muito baixo e você vai ter que, do jeito de gradativamente, cortar a grama para ela não parecer muito baixa num lado e normal no outro. E a época do ano também vai interferir muito nisso, né? Porque, de repente, a grama, no meio do verão, ela tem pouca água. Então, se você cortar abaixo demais, queima a grama. Aí tu mata a grama do cliente. E na primavera, que a primavera vem no inverno, tem o problema de muita água. Muita água, exato. Você pode cortar muito baixo também, porque fica muita lama. Sim. Mas também muito alto segura mais água ainda. Entendeu? Enfim, ajudei a construir deck na água, aprendi que tem cimento que você consegue misturar dentro de água, entendeu? Usando grandes pedras e esse cimento especial que a gente misturou exatamente, fez um container e misturou dentro da água já, porque tinha que entrar os pilares da outra. E a pessoa não queria um deck, floating deck,
Não queria o deck flutuando, né? Que é um fixo. De repente, até para colocar uma lancha, uma coisa assim, você quer um deck mais fixo que vai aguentar. Exatamente, ela queria um deck que aguentasse mais de alguns anos. Isso. E ela teve uma experiência não muito boa com o deck, floating deck. Então ela precisou trocar. Isso numa água de 30 graus, né? 35 graus. Fahrenheit, né? Praia então, Grande de Arraial do Cabo. Então eu vou passar 4 horas ali. E aí, pô, misturou, entrou, o pilar ficou meio desnivelado, aí tem que voltar pra água, consertar. E fora isso, né? Trabalhos todos manuais, né, de cortar bushes, cortar. Eu nunca fiz tree climbing, né? Escalar árvore para cortar, mas eu cortei árvore pequena, então não tenho experiência de climber, no Morro da Penha. Todo trabalho nos Estados Unidos tem as partes ruins, né? E quando você faz um trabalho manual, uma das partes ruins é o ganha-pão, né? É o dinheiro. Você não ganha muito, principalmente no começo. Mas a parte boa do trabalho árduo é você aprender coisas diferentes todos os dias. Que um trabalho, um office, você não tem. Não tem. Um office work, você aprende por 3 meses e depois é aquilo que tu vai fazer por resto da tua vida, irmão. Só comer, talvez, se você trocar de gama no escritório, pegar mais responsabilidade, o trabalho aumenta, mas se a responsabilidade do trabalho não for aumentada, o trabalho será o mesmo daquele que você aprendeu pro resto da tua vida. E um trabalho mais, né, outside, outdoor, é muito diferente. Você aprende porque clima, o que o cliente quer, tudo se muda e a mudança é muito rápida de um cliente para o outro, ou do mesmo cliente de um dia para o outro, então você tem que adaptar muito mais rápido do que um office job. Esse foi o meu primeiro trabalho, landscaping, e aí depois de landscaping, quando o winter veio, né, o inverno veio, eu tive que ir para um trabalho para o restaurante, que aí eu comecei a fazer cozinha, bartender, eu fiz tudo, garçom, eu fiz tudo no restaurante. Se tu não se incomoda, eu queria até, antes de você ir para a parte do inverno, porque o landscaping é uma coisa, assim, essencial, não só para o estrangeiro, para o imigrante que está querendo viver aqui, mas também para o americano. A limpeza de neve agora não está uma coisa muito boa. Então, muita pessoa está perdendo emprego nessa parada. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, cara, eu trabalhei também como landscaping, da mesma situação que ele, por família, né, pela família da minha mulher, que na época era minha namorada. Depois disso, eu acabei, como o Dudu falou, acabei cortando árvore, virei um escalador de árvore. Só que ali eu fui aprendendo sobre esse mercado de trabalho. E, pô, abri a Green Services, que foi uma empresa que, cara, me deu aquele ganha-pão por muitos anos, entendeu? Então, assim, só para ficar na cabeça aí, o landscaping é muito comum aqui nos Estados Unidos, não só para imigrantes, mas também para os locais. O mais importante também é entender que todo o molde de vida que você teve no Brasil, não importa de onde você vem, é 100% diferente do que é aqui. 100%. Então, um trabalho manual, para você que é da cidade grande, que não faz muito trabalho manual, entendeu? Que eu trabalho com a faculdade e tal, se formar, tem um trabalho de escritório, o trabalho manual é pesado. É um trabalho que você vai dormir com dor nas costas, acorda 5 da manhã com dor nas costas, querendo ligar para não ir trabalhar. Você acorda todo dia não querendo ir trabalhar. E você tem que ir. Só porque você não recebe. E tipo assim, landscape job você não recebe. Não é um trabalho que você vai ter benefício, que vão te dar férias. Se você faz $15 ou $20 a hora, trabalhou 8 horas, é 20 multiplicado por 8. 15 multiplicado por 8. E tá ali. Sacou? Se você tá com legal, então você tá recebendo pelo seu social, sacou? Pelo seu team number, em cima disso, tu ainda com descontados as suas obrigações com o Estado. Então, de 20 cai para 14. Sacou? 13. Sem dúvida. Sacou? Ou até menos, né? Sacou? Dependendo vamos da lá. situação. Tá, mas bota aí 13, 14, 20. Então, tu já tá de 20, tá
Tá, pô, vou ganhar $20, tu tá ganhando $13. É. E aí desses $13 a hora, irmão, pelo menos mais uns $2, $1 a hora, $2 na hora que tu trabalhou de gasolina, indo pra lá e o wear and tear no óleo, pneu, essas coisas no teu carro. Então de 20 cortou pra metade, 10. Então tu trabalhou 8 horas, na verdade mesmo, tu tá trazendo 80 conto pra casa. Isso sem contar comida, tá? Tô falando só de ir pro trabalho e voltar. É. Então, tu trabalhou 5 dias a 80 conto, são $400 que você tem, que recebe dinheiro para pagar a conta, para comer, para pagar aluguel, para pagar celular, internet e tal. Então, quando você fala, porra, tô fazendo $20 a hora, que caralho, para não sei o que, é só trabalhar. Pode ser muito bom se você, porra, uma empresa trabalhar 65 horas por semana, tu vai estar fazendo dinheiro maneiro. Mas se é uma empresa que só te dá 40 horas, e foda-se, sacou? Tu não vai estar fazendo de tudo para sobreviver. Entendeu? E aí tem aquele grande ponto, né, cara? Você veio aqui para trabalhar 60 horas por semana e não ter aquele teu churrasco, não ter aquela tua praia, não ter a tua família, teus amigos, mas só trabalhar e sobreviver. Não é nem fazendo muito dinheiro, você está sobrevivendo. Aí o brasileiro acha que vai chegar aqui, vai dar um jeitinho brasileiro, e aí, pô, não, o cara vai me amar porque, pô, eu sou diferencial. No foguete lá em Cabo Frio, meu apelido virou uma Gávea do Foguete. Graças ao Wagner, lá de Cabo Frio, da TV City Tour, um grande abraço. E por falar até nisso, Wagner, se tu tiver uma pergunta, manda aí pra gente. Se a tua galera aí da TV City Tour tiver uma perguntinha, manda aí pra gente. E se você de casa tiver pergunta, manda aqui. Mas enfim, galera, é isso. Você não vai ser o diferencial. Eu achei que eu seria. Eu achei que de repente dar um jeitinho brasileiro é maneiro. Esse cara leva porrada de mim o tempo todo com o jeitinho brasileiro, que eu falo, cara, esquece o jeitinho brasileiro. Isso já é um outro lado aí, mas é aquilo, galera. Você aqui, você é mais um. O que tem de pessoa para fazer corte de árvore, para fazer corte de grama, galera, é muito. Tem mexicano pra caramba que trabalha tão pesado quanto o brasileiro. E aí também tem... trabalha mais. Exato. E aí também tem aquilo, você quer ser o cara conhecido pelo cara que trabalha pra caramba ou o cara que trabalha bem? Então, com tudo isso, galera, é aquilo, tu vai chegar aqui, tu vai ralar pra caramba, vai trabalhar pra caramba, e o dia que você estiver mal, você não pode ligar e falar, pô, não vou, porque vai ter um outro para pegar o teu lugar. Às vezes, o que o Rudá tá falando com o jeitinho brasileiro é isso. Às vezes você faz um trabalho que é falar, meu irmão, o cara não vai nem notar que eu fiz isso, sacou? Vai me salvar $300 que eu já cobrei pro cara e, porra, 2 horas de trabalho extra, vai ser a mesma coisa. Mas de repente o cara não te fala que viu, aí tu acha que tu fez um trabalho excelente e às vezes, porra, o vizinho contrata um outro cara para fazer um trabalho que tu fez nessa pessoa e você não entende por quê. E é por causa disso. Porque aqui a cultura americana não é muito de confrontar situações, não deixar a pessoa inconfortável com a situação. Às vezes a pessoa não gosta do trabalho que você fez, ela não vai te falar. Como o brasileiro te fala. Tu vai no Brasil, o cara fez um trabalho mesmo na tua casa, você vai falar, meu irmão, esse trabalho é uma merda. Com certeza. Meu irmão, tu vai refazer, eu vou te pagar metade nessa porra, que eu não vou pagar essa porra. Isso aí acontece no Brasil. Aqui não, aqui o cara não, meu irmão, ó. Tá aqui, ó. Pum. Até fala, pô, gostei. Gostei, tá bom, não sei o quê. Bom. Aí o cara tem um trabalho maior na própria propriedade. Às vezes que tu vai fazer 10 vezes mais, o cara já não vai te contratar. Sem dúvida. Esquece. E não vai ter nem porquê. E se tu perguntar, o cara vai falar, não, mano, pô, aconteceu alguma coisa, o cara não vai nem entrar no mérito, o porquê dele não te contratar. E aí, isso é a primeira dica que o Dudu colocou aqui do podcast de hoje. É o network. Nunca feche uma porta na tua vida, nunca feche o network. Hoje em dia eu sou engenheiro de uma geradora de energia elétrica. Eu comando uma geradora de energia elétrica de $50 milhões ou mais. Tá na minha mão. Mas você acha que eu fechei a porta do corte de árvore? Claro que não. Porque tu não sabe do amanhã, galera. Então isso aí é muito importante. É a primeira dica daqui do podcast de hoje, mas é a dica mais importante. Nunca feche nenhuma porta, independente de qualquer coisa. E fazer um trabalho perfeito, não um trabalho que tá legal, tá bonitinho, tá bom,
Não, galera, tem que ser perfeito, porque é assim que você vai conquistar o teu mercado de trabalho, é assim que você, se for abrir uma empresa, vai conquistar mais clientes, beleza? Excelência no trabalho. Excelência no trabalho, isso aí. Com isso, galera, tá aí um pequeno exemplo. Eu vim para cá, acabei trabalhando com landscaping por um conhecido, depois fui para o corte de árvore, acabei abrindo minha empresa e por aí vai. Eduardo, mais ou menos a mesma coisa. Começou com landscaping. Ah, é a única opção que tu tem nos Estados Unidos. Não é, Arthur? Não, não é. Então fala aí, você não fez o landscaping. O que você acabou fazendo, meu amigo? Eu tive 2 trabalhos aqui antes de eu começar a realmente trabalhar. O primeiro que eu peguei foi ajudante de pedreiro, que foi para construir uma paredezinha, mas essa paredezinha eu fiquei o dia todo carregando cimento. O dia todo, mano. Meu braço aqui no final do dia parecia que eu tinha brigado com um gato, mano. Cheguei arranhado, todo vermelho, porque eu fiquei carregando cimento assim, ó. Parede interior ou exterior? Exterior. Parede exterior de pedra? De pedra. Isso, galera. Tá aí. Aí você vê, ele falou, pô, não trabalhei como landscape, não. Isso entra como landscaping, que é o lado que eles falam hardscaping. Cara, é bizarro, você não tem como fugir muito. Eu também já fiz isso. E aí eu falei, pô, vai ser maneiro. Eu vou montar, pô, uma parede de pedra. Que nem Dudu, pô, vou montar um deck na água, que irado. Tu ficou misturando cimento? Também você também. Mas enfim, quero roubar não, vai lá. Não, mas eu só carreguei o cimento. Só carregou, nem misturou, nem né? misturava não, só carregava. Pois é. E o segundo trabalho que eu peguei depois desse part-time foi como demolição, que eu não fui sagaz nesse trabalho, era a primeira vez que eu tinha pegado. E na demolição, quando você pega para fazer alguma parte, você pega e faz aquela parte e termina. Então, se eu pegar uma parede, eu vou terminar aquela parede e vou para outra parede. Então, como eu tinha pegado o teto, eu tinha que terminar o teto e pegar outra coisa depois do teto. Então, eu fiquei o dia todo demolindo o teto, porque o teto ainda estava preso. Me lasquei, também não peguei o trabalho, por conta de não aguentar o trabalho. E depois eu peguei como ajudante, que foi um trabalho realmente que eu peguei, que foi como fazendo tie, fazendo cerâmica. Azulejo. Com azulejo. Trabalhando com azulejo, azulejo. que na verdade ele até me ajudou no meu banheiro ali. É maneiro. E a gente até fez um videozinho, ele me ajudou e tal, mas está no meu canal, não está no nosso aqui não, mas se quiser vai lá, o da USA. Tá? Enfim, o Arthur trabalhou com essa parte de construção, que eu também já trabalhei com essa parada. Tu também já com construção? Deck. Também, com deck, viu? Então é aquela parada, no final... Não, eu trabalhei com o Mitchell também, eu tirei um chão todo. É, 4 horas, viu? eu falei, vou embora. Fui embora. Ele, tipo assim, já tinha meu negócio de jiu-jitsu, e ele era meu aluno. Daí ele falou, pô, o pai dele ele é um contrato, o pai dele, famoso aqui na área. Aí ele falou, pô, irmão, tô fazendo uma casa lá, tu quer fazer um dinheiro? Eu te pago 150 conto por dia, de cash, ainda te pago o almoço. Eu falei, pô, vou, e olhar. De assim, rolé. era verão, né? Bateu uns 15 minutos eu tirando o chão, com uma porra, aqueles pés de cabra grandão. Tem um ali aqui. Deu 15 minutos, eu olhei pra mim, eu tava já encharcado de suor. Falei, porra, irmão, eu fiz $3 agora. Irmão, que merda. Sacou? Pô, fiquei 4 horas lá, aí a gente foi sair pra almoçar, quando a gente comeu, eu falei, pô, Mitchell, eu não vou voltar. Vou voltar. Aí o moleque, pô, ainda me deu 100 conto de rolê, não era nem pra me dar 100 conto, mas me deu 100 conto, que era meu aluno mesmo. Eu falei, eu não vou voltar, meu irmão. Mas ali, naquela situação, tava tranquilo, tu tava fazendo por fora. Mas se fosse o caso do Arthur, como ele falou, que ele tava tentando pegar o trabalho, é foda. Já fechou, senão tu vai fechar aquela negócio, senão vai fechar aquela porta. Não, eu não tinha que ter fechado a porta, não tô nem falando que eu fiz certo, sacou? Eu não tinha nem que ter fechado, eu tinha que ter, plowed through the day, né? Seguindo meu day, trabalhando forte, no final do dia, de repente, eu dava outra desculpa. Pra perder, sacou? Mas eu trabalhei forte pra caralho, eu só falei que, pô, irmão, tava cansadão e eu não queria ficar, pô, trabalhando de migué, sacou? Dando meia bomba no trabalho e tirando o dinheiro do cara. E aí eu ainda saí na boa, sacou? Com o cara, porque primeiro que o cara era meu aluno de jiu-jitsu, e segundo, que ele sabe que eu não trabalho com isso, sacou? Eu fui lá pra ajudar e fazer um dinheiro, sacou? Só que, porra, o cara me botou na parada mais chata pra fazer, ele sabia disso, sacou?
E ele sabia que era cansativo, por isso que ele me chamou pra fazer, sacou? Se fosse fácil, ele não ia me oferecer, Sim. tá ligado? E, E é isso, irmão. e é isso que acaba acontecendo, né, cara? Porque você, quando você tem uma empresa, você não vai fazer o trabalho pesado, você vai pagar alguém para fazer o trabalho pesado. E aí, você vai pagar alguém que está disponível. E, infelizmente, a maioria dos imigrantes estão disponíveis, né? Esse que é o grande, esse que é o grande problema. Mas eu acho, ó, tipo assim, minha visão, que eu não acho, nesse quesito, que o americano muda o jeito dele pro imigrante pro americano no trabalho não, quando é chefe. Tipo assim, se eu fosse americano, essa na minha visão, todo mundo tem um direito, tem um dever até de discordar de mim. A pessoa que é contratada por último vai pegar o trabalho pior. Sem dúvida. Sendo americano também, amigo. Achando que, porra, o cara... Meu irmão, e isso que é o meu problema com, às vezes, a mentalidade do imigrante quando vem pra cá. Achar que ele contratou o cara, meu irmão, o cara, porra, me contratou pra fazer essa merda chato pra caralho. Irmão, por isso que ele te contratou pra fazer essa merda. Sem dúvida. Porque é chato pra caralho. Porque se não fosse chato, o cara, meu irmão, aqui é pure business, né? É tudo sobre negócio. Se o cara puder segurar dinheiro e não contratar, ele vai segurar, irmão. Ele tá te contratando porque ele precisa daquele trabalho. Sacou? Não é porque ele tá querendo te ajudar, ele pode até querer te ajudar, mas te ajudar ajudando ele. É isso que tem um americano. O brasileiro não tem muito isso. O brasileiro, quando tu é amigo, tu fala, meu irmão, vou te ajudar. Foda-se, não precisa dar nada. Tá ligado? Eu tô te ajudando. Isso. O americano, mesmo sendo seu amigo, ele vai ajudar, vai achar um jeito de tirar proveito de te ajudar. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é a grande, pra mim, grande diferença cultural entre o americano e o brasileiro. E é isso que você falou, eu concordo 100%, cara. Não é porque eu sou imigrante que o americano vai me dar um trabalho mais pesado. Eu tenho até como exemplo, quando eu fazia o corte de árvore. Eu cheguei no corte de árvore e tinha 2 americanos trabalhando. Um era o escalador e o outro era o cara que ficava no chão, cortando tudo. Eu virei o cara que ficava carregando todos os galhos. Tem uma máquina, né, trituradora de galho, e eu ali ficava carregando. É o trabalho mais pesado que tinha. Porque eu sou imigrante? Claro que não. Foi o primeiro trabalho que eu consegui. E a prova disso, cara, é que 2 anos depois disso, o chefe, o dono da empresa, fez uma reunião com os 3 funcionários, eu e mais 2 americanos. Na verdade, tinha mais um, mas eram 3 americanos e eu. Ou seja, o cara fez uma reunião com as 4 pessoas, só um imigrante. Ele falou, ninguém mais aqui vai falar com o cliente, a não ser o Rudá. O Rudá é o cara que eu quero que fale com o cliente sobre o trabalho, sobre pagamento, que pegue o dinheiro. Cara, o meu inglês era o pior de todos. Mas é porque é aquilo. Porque eu peguei uma oportunidade que eu vi e eu fui até o final. Não é porque eu trabalhava mais pesado do que os outros caras. Eles, se bobear, trabalhavam até mais pesado do que eu. Porém, eu mostrei que eu sou um cara de confiança. Eu mostrei que eu tinha interesse sobre a empresa em si. Eu mostrei o interesse de deixar o local do trabalho sempre limpo e também o equipamento limpo. Eu limpava a serra elétrica, limpava a picape. E aí, juntando nisso, eu vou falar com você, Arthur, sobre a limpeza de obra. No Brasil, eu ficava maluco com isso. Obra, tudo sujo. O eletricista corta um bando de fio, deixa o fio caído no chão. Qual foi a tua experiência aqui nos Estados Unidos em obra? Você saía e deixava alguma coisa suja? Você é doido, se deixasse sujo, o patrão comia celular. Você é doido, não pode não. Aqui é tudo limpíssimo. É assim, né? Como eu cheguei, tinha outro que fazia também depois de mim. É aquilo, alguém tá ali botando o tie. Terminou de colocar o tie, eu já tenho que vir limpando tudo. Independente do que aconteça, do que esteja molhado o chão. Você não pode pisar na cerâmica, mas tem que estar limpo. Não pode ter nenhuma sujeirinha, nem nada. A gente vem becando tudo, bota plástico em tudo para não sujar. Até mesmo antes de fazer o serviço, você vai vir com plástico, vai fechar. Vamos dizer que você vai trabalhar numa cozinha. Pode ser que a cozinha é aberta, pode ser que você feche a cozinha toda com plástico para não afetar o resto da casa. Exato. Mas isso não é o diferencial. Isso já virou comum aqui nos Estados Unidos. Se você trabalha com construção no Brasil,
eu até falo, faz isso. Porque vai ser um diferencial bizarro. Você vai ser o cara. Mas, se você tá aqui, é o que você tem que fazer. É isso e pronto, acabou. E aí, se você pegou um trabalho que você vai ganhar por hora, pelo dia, como o Eduardo falou, 150 por dia, de repente aquela limpeza não faz parte do teu 150. Arrumar as ferramentas não faz parte do teu dinheiro, mas tu tem que fazer. Esses trabalhos, se você é um americano, e os Estados Unidos dá muita oportunidade de você, principalmente se você nasceu aqui, de crescer, de estudar, de ganhar certificação, de fazer e acontecer, de ganhar algum tipo de know-how para você ganhar uma direção na vida. Então quem passou 30 anos aqui, tá ligado, nascendo aqui e cresceu aqui, foi numa escola boa e teve a oportunidade na faculdade, não quis ir para a faculdade, não teve a oportunidade de fazer um trade school, não fez. São pessoas que geralmente têm problemas de álcool ou drogas, são pessoas com déficit de aprendizado. Então, se você tiver um mínimo de visão para o futuro, você consegue progredir muito mais rápido que eles. Porque essas pessoas que trabalham nesses trabalhos assim, né, de cortador de grama, os caras querem trabalhar 40 horas ou 60 horas que eles trabalham, sair de lá, foda-se o mundo, vou ficar bêbado, e volto quando eu tiver que trabalhar de hangover por 2 dias que eu bebi direto, e volto para lá e faço isso, e eu não guardo dinheiro nem de uma semana para outra, e eu não quero fazer nada que não seja a minha obrigação de fazer. Esse é o pensamento do americano que trabalha nesses trabalhos. Então, se você chega aqui, mesmo que o seu inglês não seja excelente, mas o seu patrão vê que o seu inglês está melhorando. Então, você está procurando formas, mesmo que não seja tua educação, seja na educação normal de cursos, mas assistindo filme e tal, e vendo o aprimoramento. Caralho, aí tu me fudeu, hein? Então, esse eu vou até deixar, nem vou cortar isso não. Aprimoramento, né? Aprimoração? Aprimoração? Caralho. Enfim, então se você se aprimorando, ele vendo que você está se aprimorando de alguma forma, que vai melhorar o seu desempenho no trabalho, que você está procurando melhorar o seu desempenho no trabalho, tendo um pouquinho mais de atenção nas coisas e procurando crescer dentro da empresa, ou procurando pegar mais responsabilidade na empresa. Isso que é muito importante aqui, hein? Que você, aqui nos Estados Unidos, você não pega as responsabilidades, você não ganha e depois pega as responsabilidades. Aqui você procura pegar mais responsabilidades e você ganha. Ganha porque você procurou. Procurou. Sim. E está fazendo mais. Às vezes, agora também tem aquela parada. Não, mas eu tô falando desses tipos de trabalho. Não. Sim. Lógico que você tem que dar valor os seus skills, né? Claro. Tipo assim, você é um engenheiro. Se o cara quer te botar como chefe, ele tem que te pagar como chefe. Não, claro, isso claro. É lógico. É. Isso é bom. Ele não vai te botar como chefe e não vai te dar um aumento salarial. Sim, mas o que eu queria falar é que não espere que você vai ganhar mais ou vai ter um cargo melhor porque você se aprimorou também, não. A aprimoração é parte do teu crescimento. Você tem que fazer como pai, como adolescente, como profissional. Isso é o teu papel de se aprimorar. E aí as consequências vão vir. De repente, demora mais. De repente vai demorar, de repente parece que não veio, mas veio. E aí é isso que eu falo o tempo todo, que a galera fala, pô, o sonho americano. Esse cara, infelizmente, ele não ouviu nosso podcast, ele veio procurando sonho americano. Cara, o sonho americano não existe. Não existe. O que existe é o que o Dudu acabou de falar. Oportunidades. Isso daqui eu falo como a terra da oportunidade. Se você quiser pegar uma oportunidade, você pega e vai até o final e ganha. E aí, como exemplo... Depende da oportunidade. Aí que tá. Depende do quanto você botou nessa oportunidade. Porque a vida é uma merda. Às vezes, né? Ou na maioria das vezes. Às vezes você se mata pra... Você vê a oportunidade, você vê que é boa, você se mata. Depois de 6 meses, 1 ano, de repente até mais. Você fala, caraca, cara, eu ainda não cresci nisso. De repente vai acontecer. Só que a tua vida
tem que seguir em frente. E aí tu fala, não, desiste. E às vezes, infelizmente, porque a gente não sabe do futuro, às vezes, amigo, tu desiste uma semana antes da parada explodir, mas tu não sabe. Então é assim que, pô, eu acabei com a Green Services, acabei com a Golden Track, e no final, hoje em dia, eu sou engenheiro, entendeu? Então, assim, mas foram todas oportunidades, certo? Eu tive a oportunidade de abrir uma empresa, tive a oportunidade de abrir outra empresa, mas enquanto eu estava nisso, eu vi a oportunidade de pegar o licenciamento de engenheiro e acabar trabalhando onde eu trabalhei. No que eu trabalho hoje em dia, não vou falar valores, mas ganha bem, entendeu? Só que qualquer pessoa, você agora, pode pegar e fazer o curso para tirar a primeira licença. Depois você vai se aprimorando. Então isso é a segunda parada aqui que o Dudu falou, que eu acho que é muito importante aqui do dia. E eu já tô até meio que me sentindo merda, porque é o Dudu que tá falando as paradas boas aí. Mas enfim, segunda parada muito importante é você investir nas suas oportunidades, você criar suas oportunidades e investir no teu crescimento pessoal, que vai, sem dúvida alguma, interferir muito no teu crescimento profissional. E a tua profissão não vai ser a profissão que você imaginou. Não vai. A maioria das vezes. O que acontece? Até se você se forma em faculdade nos Estados Unidos, 99% das vezes que você se forma aqui, você não segue carreira na área que você se formou. A minha mulher, americana, formada em psicologia, tá de volta na faculdade para ser enfermeira, porque psicologia não deu. É. E é isso. E às vezes, tipo assim, você não volta nem para a faculdade, mas o cargo... o que acontece muito aqui em oportunidade de trabalho, um nível de faculdade, é o quê? Eles pedem... Tirando algumas profissões que são técnicas, né? Engenheiro e tal. Aí você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico, você tem que ser... Né? Mas, tipo assim, administração. O chefe de departamento. Tu só precisa ser graduado em alguma coisa. Alguma coisa, é. Você é formado em biologia. Você você entra no Gama, que você tem uma universidade, de ser, às vezes, chefe de departamento de construção, do não sei o quê. Só porque você tem uma faculdade, você aprende o trabalho, mas porque você não é um pré-requisito você ter uma faculdade específica. Não é. E muito dos trabalhos nos Estados Unidos é assim. Sim, sem dúvida. O chefe da minha geradora de energia elétrica, onde eu tenho que ser licenciado como engenheiro no ramo, e várias outras pessoas também têm que ter esse ramo da engenharia. O chefe da geradora em si, não. Ele pode ter qualquer faculdade. Pode ser a minha mulher como psicóloga. Exatamente. Porém, obviamente, precisa ter a faculdade. E você, claro, que tem que ter o conhecimento também. Porque a formação de terceiro grau é o quê? A formação de terceiro grau é só para você mostrar à pessoa que está te contratando que você passou 5 anos em um lugar fazendo tarefas requisidas por esse local e você teve attendance boa, você teve notas boas, é só isso. Só que se você não tiver uma profissão que o requerimento é você, médico, você precisar cortar a pessoa, tu tem que saber a porra do negócio. Agora, se você não só tá nessa ramo de profissão, são as exatas, né? Isso. São matemática e tal, que aí você tem que estar nessa porra, sacou? Mas humanas é o mundo. Você é formado em história, você pode ser policial, state trooper. Porque o state trooper tu tem que ter faculdade, sacou? E aí eu acho que tu tem que ter. Ou pelo menos ser detetive do state trooper tu tem que ter faculdade. Então a faculdade não precisa ser conexão nenhuma por investigação. Não é uma coisa com agente do FBI. Agente do FBI, para você aplicar para ser agente do FBI, você tem que ser formado. Isso acontece também no Brasil com prova de polícia civil. Tu não precisa, só precisa ser formado, pô. Tu não precisa nem ter, tipo nada. assim, só precisa ser formado. Você não precisa nem, tipo assim, se formar no ensino médio mesmo. Você pode fazer prova, tipo, em SEJA, EJA, tá ligado? Você pode ser formado por isso e você pode fazer a prova.
Exato. Não tem caô nenhum. Entendeu? Então, Mas aí que tá, essa que é uma outra parada aqui dos Estados Unidos e é uma pergunta que a gente recebeu muito. Vale a pena eu terminar a faculdade no Brasil e vir formado? A minha opinião sincera, não. faculdade é muito bom para você ter um crescimento pessoal, mas Joga não vai fora, te ajudar não. Então, eu acredito que não é uma boa ideia. Você vir com conhecimento, sem dúvida alguma. Você fazer um curso em Printec do Sebrae maravilhoso. Você Trade fazer schools, trade school, pô, perfeito. Você vir com uma trade school de mecânica, como ele fez, maravilhoso, ajuda pra caramba. E aí, galera, é aquilo, você aqui pode ir para uma faculdade. Qualquer pessoa pode. De repente, é até uma forma de você pegar um visto, né? A gente pode entrar nisso se vocês tiverem mais dúvida em relação a isso. Galera, o papo tá maneiro, mas infelizmente a gente tem que parar por aqui, porque senão vai dar 2 horas de vídeo. São 3 cariocas conversando. Pô, vai demorar muito tempo. Mas é isso aí, galera. O podcast de hoje foi muito maneiro. A gente levantou aí uns aspectos bem legais aqui do que é trabalhar nos Estados Unidos e as formas de trabalho que você vai encontrar aqui, mas que você não precisa se limitar a essas coisas, né? Assim como eu e o Eduardo, a gente não se limitou, a gente continuou crescendo e a gente continua assim, crescendo a cada dia. E o Arthur, se Deus quiser, vai seguir aí esse caminho. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter chegado aqui até o final. No nosso próximo podcast, a gente vai estar falando um pouquinho, galera, sobre a diferença climática. Nós 3 somos do Rio de Janeiro, praia o tempo todo, surf, skate, trilha, caminhada e por aí vai. E, infelizmente, aqui em Massachusetts não é muito isso. Ou é? Como eu falo o tempo todo, Estados Unidos não é para qualquer um, mas vale a pena. Então, fica de olho aí com a gente. Muito obrigado por ter assistido. Paz, amor, até a próxima.